Olá, meus queridos. Vamos novamente voltar ao nosso estudo da Palavra do Senhor. Recentemente eu terminei o Evangelho de Mateus, concluí agora. Então agora nós vamos entrar no Evangelho de Marcos. Então esses três livros, Mateus, Marcos e Lucas, na teologia é chamado livros sinóticos, porque relata a vida, né, do nosso Senhor Jesus. Então, o livro de Mateus, ele especifica mais ou menos, especifica que ele escreveu para os judeus, já que o evangelista Mateus, quer dizer, o evangelista Marcos, ele escreve para os gentios. Mas tudo conta a história do Senhor Jesus. Então, quem foi Marcos? Marcos, ele foi um discípulo, um seguidor de Cristo, o qual ele foi inspirado pelo apóstolo Pedro a escrever este evangelho. Esse foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. Então, nós vamos aqui relatar as obras, as bem-aventuranças do Senhor Jesus e tudo aquilo que Cristo fez, o chamado dos apóstolos, a preparação dos apóstolos para dar seguimento à sua igreja. Então diz assim, Marcos capítulo 1, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Verso 2, como está escrito no profeta Isaías, eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho do Senhor. Veja aqui que Marcos ele usa a expressão, né, que João Batista, ele veio como precursor, ele veio preparar o caminho do Senhor, né? E ele aqui coloca, ele usa um termo da palavra aqui, anjo. O que quer dizer a palavra anjo? Né? Temos os anjos que são seres espirituais, que estão a serviço do Senhor, e os anjos que anunciam a mensagem, né? Que anunciam a mensagem do Senhor. Então, eu estou aqui nesse momento como um anjo, anunciando a palavra do Senhor. Não que eu sou anjo, mas eu estou aqui como um anjo, anunciando a palavra de Deus. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, nós entendemos que João Batista ele não teve a mesma criação que Cristo, né? Jesus ele nasceu ali em Belém, foi para o Egito e do Egito foi criado em Nazaré. E no tempo em que Jesus e João Batista nascem, né? Até acho que foi espaço, se não me engano, de 6 meses, João Batista foi criado, né, em outra região, com outro sistema de criação. Por isso que ele vem da Judéia, ele vem do deserto, anunciando Cristo Jesus. Verso 5, toda a região da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após a mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de que eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Não? Quer dizer, João Batista ele veio como um precursor. Ele veio anunciando Cristo. Até então que quando Cristo assume o seu ministério, após ali, quando João Batista batiza ele, João Batista sai de cena. João Batista é preso e é morto por Herodes. Ele pregava dizendo, após vem a mim, que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno, abaixando e desatar a correia das suas sandálias. Em verdade eu vos batizo com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizando no Rio Jordão.
Logo saiu da água e viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba descia sobre ele. Então uma voz do céu: Tu és o Filho amado em que me compraze. Imediatamente impeliu para o deserto, aonde esteve 40 dias e 40 dias, foi tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos e o serviram. Veja aqui que aqui nós temos a primeira escrita da manifestação da triunidade de Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual algumas doutrinas, um exemplo de testemunho de Jeová, nega este fato. Aqui, Jesus está sendo batizado e de repente ouve-se uma voz no céu e o Espírito Santo descendo de forma de pomba ali sobre Jesus. Aqui então a manifestação da Trindade, do Deus Trino, né? Não é que não é três deuses, não, é uma pessoa só, um só Deus, mas em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, e dizendo: o tempo está cumprindo, o reino está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. O que quer dizer evangelho? Boas novas, boa notícia. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus. Quer dizer, Cristo veio trazer a boa notícia, aquilo que estava escondido nos tempos eternos de Deus. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão André, irmão, lançando as redes ao mar, e eram pescadores. E Jesus disse: Vinde após a mim, que vos fareis pescadores de homens. E eles, deixando a rede, o seguia. Passando Jesus ali poucos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, estavam no barco consertando as redes. E logo chamou eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com seu empregado, e foram após a Jesus. Então aqui, João Marcos, ele relata os 3, 4 primeiros discípulos ser chamados, quer dizer, Pedro, André, João e Tiago, que era irmão, que eram filhos de Zebedeu. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar, maravilhando da sua doutrina, porque o ensinava e tendo autoridade. Mas os mestres da lei: estavam na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual exclamou: o que temos contigo, Jesus de Nazaré? Viste destruir-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Respondeu Jesus: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo sacudiu violentamente, e clamando em alta voz, e saiu dele. E todos que admiravam, pondo-se perguntando: O que é isto? É uma nova doutrina esta? Dá-se ordem aos espíritos imundos que lhe obedecem. Logo correu a fama por toda a província da Galileia. Irmãos, nós vamos entender aqui que Jesus, ele inicia o seu ministério ali nas regiões da Galileia, Cafarnaum, né? Isto foi já uma profecia preferida pelos profetas, que Jesus iniciaria o seu ministério. Verso 29, aqui vamos ter a cura da sogra de Pedro. Infelizmente, os nossos irmãos católicos negam que Pedro não era casado, mas vai dizer aqui que Jesus curou a sogra dele. Então desfaça agora, faça que os seus senhores papas, padre, casem e larga esse celibato. E saindo logo da sinagoga, foram à casa de Simão, André e com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo falaram dela. Então aproximou-se, tomou-se pela mão, levantou, e a febre o deixou, e ela o servia. Verso 32.
2. Já sendo tarde, tendo posto o sol, trouxeram todos que achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade ajuntou-se à porta. E Jesus curou muitos doentes, diversas enfermidades, e também expulsou muitos demônios, e porém não podiam que eles falassem, porque o reconheciam. Levantando-se pela manhã muito cedo, quando ainda já estava escuro, saiu da casa e foi para o lugar deserto e ali orava. E procuravam Simão os que com ele estavam, achando eles todos que te buscavam. E Jesus: vamos às aldeias vizinhança, para que ali também pregue. E foi isso o que eu vim. E foi para toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles, expulsando os demônios. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando, de joelho, dizendo: Senhor, bom me pode me purificar. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou nele, e quer ser limpo. E tendo dito isto, a lepra desapareceu, e o homem ficou limpo. Advertindo severamente, logo despediu. E disse: não digas nada a ninguém, mas vai e mostre ao sacerdote a oferta, a tua purificação. O que Moisés determinou-lhe de sirva de testemunho. Tendo, porém, dele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar que acontecerá, de sorte que os judeus não podiam entrar publicamente em qualquer cidade sem conversar fora do seu lugar deserto. De todas as partes vinham pessoas a ele. Então veja aqui, queridos irmãos, como Jesus agora aqui começa a quebrar alguns paradigmas. Na lei, este homem aqui, ele não poderia estar no convívio social, e muito menos uma pessoa comum, uma pessoa normal, com saúde, poderia tocar nesse leproso. E agora Jesus agora quebra um dos primeiros paradigmas, cura esse homem leproso.